Aleluia! Muito obrigada pela participação do grupo de louvor e é com esse convite que nós iniciamos esta reunião. Vem, esta é a hora da adoração. Não porque somente este é o momento de adoração, que a nossa vida deve ser constante em adoração, deve ser diariamente em adoração a Deus, mas porque nesse momento em especial nós podemos estar juntos como um corpo de Cristo, como a igreja, a noiva de Cristo, adorando a Ele em uma só voz. Então esse é um momento muito especial, apesar de eu estar na minha casa, você estar na sua casa, nós estamos de alguma maneira juntos, unidos em um só propósito. E esse louvor que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, com as nossas vidas, com o nosso coração, o Senhor está recebendo. Amém. E você crê nisso? Eu creio nisso. E nós podemos confiar que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus que provê, é um Deus de proteção. E com certeza Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta o nosso louvor, Ele escuta o teu choro, Ele sabe da sua dor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Então, com essa certeza, nós agradecemos a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer, porque nós confiamos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos iniciar a reunião lendo o livro de Salmos, no capítulo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, paz sobre o Brasil, paz sobre a tua igreja, Senhor. Paz sobre a tua casa, paz sobre a tua vida. E é nessa força, nessa certeza que nós damos continuidade a esta reunião, cantando o cântico de número 313. Que diz: em suas mãos, nas mãos de Deus estou por onde for. Se há nuvens ao redor, o seu trilho é o melhor, pois confiante estou nas mãos de Deus. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos que fizeram com que essa reunião acontecesse e eu agradeço a sua presença aqui hoje, é muito bom ter você aqui. Eu gostaria de estar vendo vocês, estar juntinho de vocês. Por enquanto ainda estamos distantes, mas Deus é bom e Deus é soberano. Então, logo, muito em breve, espero estar próximo de vocês, espero estar com vocês novamente. E de qualquer forma é muito bom ter você aqui, é muito bom é um prazer estar aqui na direção dessa reunião desta noite do Corpo Central. E você é muito bem-vindo em nome de Jesus, que você se sinta em paz e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesta noite.
pois confiante estou nas mãos de Deus. Muitas vezes é difícil afirmar isso. Confiante estou nas mãos de Deus. Muitas vezes nós estamos confiantes na nossa própria palavra, nos nossos próprios planos, no que vem a seguir, na próxima semana, no cotidiano, nas tarefas do nosso trabalho, talvez nas tarefas da nossa escola, faculdade. E nós nos firmamos nisso. Mas quando nós saímos da zona de conforto, saímos da rotina, quando nós perdemos a nossa base e nós temos que confiar somente em Deus, é difícil afirmar isso. Confiante estou nas mãos de Deus, somente nas mãos de Deus. Esse ano foi um ano diferente, atípico na minha vida, na vida da minha família. Muitos irmãos têm acompanhado, têm orado por mim, pela minha família, eu agradeço por isso. Não só por conta da pandemia, né? Já é um ano atípico desde 2020 por conta da pandemia, mas por causa da consequência da pandemia, as consequências da pandemia. Muitas dores, muitas pessoas que nós perdemos. E infelizmente eu perdi o meu pai durante a pandemia. E foi um período muito difícil, foi um momento em que eu perdi a minha base, eu perdi tudo o que eu tinha planejado, tudo o que eu tinha em mente, tudo o que eu tinha daqui pra frente foi bagunçado, foi pro chão quando eu soube, né? Quando aconteceu isso. Mas nesse momento em que eu não podia fazer nada, o Senhor podia fazer tudo. E eu confio muito em Deus. E nesses momentos que nós não temos o controle, que nós perdemos o controle, nós percebemos o quão dependente nós somos, o quão incapazes nós somos e o quanto nós precisamos de Deus, da provisão, da proteção, da mão, do poder de Deus. E desde que nós soubemos que os nossos pais estavam doentes, eu e a minha irmã, nós ficamos muito preocupadas, porque nós estávamos longe, eles estavam em Belo Horizonte, nós estávamos em São Paulo, na época, em Suzano, e nós recebemos a notícia que eles estavam doentes. Nós sabíamos da gravidade da doença, nós sabíamos que poderiam ter consequências gravíssimas, e então começamos a ficar muito preocupadas. Mas naquele momento, então, nós clamamos ao Senhor juntos, nós 4, oramos a Deus, pedimos que a vontade dele fosse feita, e logo depois nós estendemos esse clamor para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, nossos avós, tios, primos, nossos amigos do coração, nossos irmãos da igreja. E esses pedidos foram se multiplicando, foram se fortalecendo. E eu não sei vocês, mas eu pedia pela vontade de Deus, que a vontade de Deus fosse feita. Mas em alguns momentos eu também pedia pela cura. E eu queria que a cura viesse para ambos. E também pensando em outras pessoas que estavam passando por essa situação, né? Outros irmãos. E naquele momento, então, era um cenário desesperador. Nós estávamos distantes, nós não tínhamos notícia, meu pai ficou internado e o hospital não dava notícias, ele foi pra UTI, a gente tinha que ficar ligando todo dia. Então foi uma semana, assim, bem desesperadora, no sentido em que nós não tínhamos controle de nada da situação. E foi muito estranho e foi muito sobrenatural em como naquela semana eu senti muita paz. Muita paz. Era uma paz realmente sobrenatural. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que estava ali consolando o nosso coração, preparando o nosso coração de alguma maneira. Eu, a minha irmã, nós estávamos em muita paz. O que era muito estranho, porque era um cenário totalmente desesperador, era uma situação totalmente adversa em que nós não tínhamos controle de nada.
E naquele momento, então, o Senhor me deu paz. E 2 dias depois, então, nós recebemos a notícia de que o meu pai faleceu. E então, naquele momento, eu acredito que podia ter sido muito pior. Doeu muito. O Senhor sabe. Doeu muito. É muito difícil ainda até hoje entender esse novo cenário. Mas Deus é soberano. Deus é bom. Acima de todas as coisas, Ele é bom. E Ele foi bom comigo. Ele me protegeu de algo muito pior. Ele já estava preparando meu coração. Ele já estava me consolando. E Ele estava me protegendo. E quando eu penso no meu pai, eu penso em como ele me protegia. Ele gostava de me proteger, ele prezava por isso. É coisa de pai, né? Nos pais, sempre... Às vezes a gente passa por umas fases meio rebeldes, assim, meio adolescente. Tipo, não tem problema, não se preocupa. Mas lá estavam os nossos pais preocupados. E o meu pai era muito preocupado comigo. Quando eu pegava uma gripe, qualquer coisa, ele já ficava muito preocupado. Porque ele queria me proteger, ele queria que eu ficasse bem. E eu vejo essa imagem no Deus Pai, em que Ele quer que nós estejamos em paz, que nós não soframos, que nós não fiquemos inquietos com as coisas desse mundo, porque Ele está no controle de todas as coisas. E que nós confiemos nele. E é claro, a proteção dele em todo o tempo. Em todo o tempo. O Senhor nunca nos abandonou. Eu, minha família, em todo momento, antes, durante e depois, e até hoje, e para sempre, Ele continua cuidando de nós. E eu louvo a Deus por isso, por esse amor, por essa graça que Ele nos dá. E eu agradeço a Deus também pela sua vida, que tem orado por mim, pela minha família, que orou, acompanhou, mesmo à distância. E eu amo a minha igreja, eu amo a minha família em Cristo, e eu sinto esse amor de vocês também, através de orações, através de palavras. Todo esse período foi muito mais leve de se levar, tanto, claro, pelo Espírito Santo, mas também com muito apoio da igreja, muito apoio dos irmãos. E eu agradeço a Deus por isso, pela vida de vocês. Não é uma coisa simples de lidar, não é uma coisa fácil de lidar, mas eu acredito naquela palavra que diz que o céu é um lugar maravilhoso. E eu acredito que como Deus tem cuidado e protegido de nós, mim, da minha mãe, da minha irmã, da minha família, de você, Ele também protegeu meu pai. E nós não sabemos qual seria a situação caso ele tivesse retornado do hospital. Talvez tivesse sequelas, talvez tivesse muito sofrimento. E o Senhor foi bom, o Senhor foi soberano, Ele sabe de todas as coisas. E eu creio que o céu é um lugar maravilhoso. Nós almejamos isso, nós estamos aqui de passagem, não é mesmo? Então, a dor é difícil, a despedida é difícil, mas nós temos uma confiança, nós temos uma certeza de que há algo muito melhor, muito maior do que essa vida terrena. Apesar de ser muito boa, de estarmos com Cristo, de estarmos entre os irmãos, o melhor mesmo é estar na presença do Pai, é estar junto dele. Então, nós almejamos isso e louvamos a Deus por essa oportunidade de podermos chegar até a presença dele. Mesmo sendo assim, tão incapazes, tão frágeis, tão, às vezes, inconsistentes, às vezes descrentes,
mas Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. Eu gostaria de trazer esse testemunho hoje, porque eu acredito que Deus tem trabalhado muito na minha vida, mas Ele também pode usar esse testemunho para trabalhar em outras vidas também. Deus abençoe. Os meus pés podem falar.
Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa segurança e a nossa proteção de geração a geração. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor e a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja. Nós te pedimos perdão se nós não temos reconhecido a sua proteção, os teus livramentos sobre nós. Talvez nós não percebemos, mas nós te agradecemos. E nós te pedimos perdão se nós temos buscado proteção e segurança em lugares que não te agradam, em lugares que não são do Senhor, em pessoas, em dinheiro. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Deus, se nós temos nos afastado dos pés da cruz, se nós temos nos afastado, Senhor, do teu colo, debaixo das tuas asas, nós pedimos que o Senhor nos ajude a retornar. Nessa noite, através da tua palavra, fala com cada um de nós. Fala, Senhor, na nossa mente, fala no nosso coração, fala no nosso interior, fala, Senhor, no nosso espírito. Nos ajude a ouvir a tua voz, nos ajude a ouvir a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a receber, nos ajuda, Pai, a acolher a tua palavra, nos ajuda, Pai, a obedecer, nos ajuda, Pai, a nos rendermos à tua palavra, à tua vontade e à tua voz. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, pelo Deus bondoso e maravilhoso que tu és. Obrigado porque, apesar da tua glória, o Senhor se importa com cada um de nós. E é por isso que nós vamos te ouvir nesta noite, porque o Senhor se importa com as nossas vidas, com as nossas necessidades. O Senhor se importa com as nossas orações, com as nossas alegrias, Pai. Muito obrigada. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Nessa noite nós vamos meditar no Salmo de número 121. E o primeiro versículo nos diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia! Você já se protegeu hoje? Você já se garantiu hoje? Sim, a cada vez que você usa a sua máscara, o álcool em gel, a cada vez que você evita aglomerações, você está se responsabilizando por sua saúde. E nunca se falou tanto em proteção como nos dias de hoje. Quem não gosta? Quem não quer se sentir protegido, amparado, ajudado? Nós gostamos e nós queremos ser protegidos, mas também nós gostamos e queremos dar, oferecer proteção, não é? O que precisa de proteção? Ou seja, o que precisa ser protegido? Eu gostaria que você pensasse comigo. Eu tenho aqui algumas coisas, talvez você vai pensar em outras. O que precisa ser protegido? Eu pensei na nossa família,
os nossos relacionamentos, a nossa saúde, os nossos bens materiais. E por falar em saúde, em proteger a nossa saúde, eu gostaria de dirigir uma palavra especial para as mulheres, pois estamos no Outubro Rosa. Mulheres, protejam a sua saúde, façam a prevenção através dos exames, tenham este autocuidado. Agora, do que nós precisamos ser protegidos? De acidentes, de desemprego, de calúnias, de enganos, de equívocos. Por que nós precisamos de proteção? Por que precisamos de proteção? Para a preservação da vida. E não apenas preservá-la, mas preservá-la com qualidade. Precisamos de proteção para nos livrarmos de danos, de perigos, de prejuízos, porque há coisas que infelizmente estão sujeitas à ferrugem, ao mofo. Nós precisamos, por que precisamos proteger? Por causa da fragilidade. Há coisas que são fáceis para serem quebradas e precisam de cuidados especiais. Cada vez que eu fazia as minhas mudanças, as caixas onde eu colocava as louças, as coisas mais que precisavam de mais cuidado, eu procurava escrever cuidado frágil. Por que protegemos? Por causa da instabilidade. Porque muitas vezes há falta de firmeza e precisam de proteção. E finalmente nós protegemos porque nós amamos. Porque nós são preciosos para nós. Por isso protegemos. Existem vários mecanismos, vários dispositivos de proteção. E nós já mencionamos a máscara, o álcool em gel, e agora nós temos a vacina também, que são meios de nos protegermos contra o coronavírus. Existem vários materiais de proteção para a prática de diferentes esportes. Há câmeras de vigilância, alarmes, cintos de segurança, produtos anti-ferrugem, anti-mofo. Existem as leis de trânsito, há exames e vários outros dispositivos. Agora, se nenhum desses meios serão eficientes se não forem usados, se não forem observados, se nós não confiarmos nesses dispositivos, ou até mesmo se julgarmos desnecessários. E ainda mais, há a probabilidade destes mecanismos falharem quando mais nós precisarmos. A probabilidade deles não serem suficientes. E o salmo que eu tenho lido nessa noite, ele fala de uma proteção por excelência. Ele fala de uma proteção superior a todo e qualquer dispositivo de proteção que já mencionamos aqui e outros também que não foram mencionados. Proteção 24 horas por dia, ou seja, continuamente, sempre. O versículo 6 diz assim: o calor do dia e o frio da noite não te farão
mal algum. Proteção eficaz, proteção que não falha, é uma proteção poderosa, uma proteção sobrenatural. E eu tenho certeza que se eu pudesse neste momento abrir para algum de vocês testemunharem, eu tenho certeza que haveriam muitos testemunhos de algo que aconteceu, que poderia ter sido o fim, poderia ter sido prático, mas você viu, você percebeu que houve um milagre, que houve uma proteção sobrenatural. Eu gostaria de mencionar, eu tenho vários testemunhos. Eu gostaria de mencionar apenas um. Quando nós trabalhamos em Rio Comprido, na cidade do Rio de Janeiro, nós tínhamos as duas filhas da idade mais ou menos de 6 e 7 anos, e o salão social ficava do lado da casa, da residência, e neste salão havia uma mesa enorme de vidro. E não sei porquê, a Keila e seu amigo Jonatas resolveram subir em cima dessa mesa, e ali acho que eles estavam cantando, dançando, não sei. De repente, lá da cozinha, eu escuto um estrondo imenso. Quando eu corro para o salão, a mesa está no chão, inúmeros cacos de vidros. E a Keila, assustada, ela desceu as escadas correndo e eu só vi aquele sangue. Falei, meu Deus, deve estar toda machucada. Mas graças a Deus, por uma proteção sobrenatural, ela apenas machucou a testa e levou, se não me engano, 2 ou 3 pontos. O meu socorro, diz o versículo 2, o meu auxílio, a minha proteção vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso é uma proteção eficaz, por isso é uma proteção poderosa, é sobrenatural porque vem do Senhor. O versículo 3 diz, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele não dorme. Ele não cochila. Aleluia. Louvamos a Deus por essa proteção. O Senhor nos protege ao sairmos de casa, para o trabalho, para a escola, para a igreja, para uma viagem, para um passeio, e Ele nos protege ao retornarmos para casa. Ele nos guarda desde agora e para sempre. O Senhor protegerá a nossa vida. Diz o versículo 8. E essa proteção, ela envolve 2 coisas muito importantes. A primeira, a fim de proteger a nossa vida, proteger o nosso coração, Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos deixou a sua palavra, este manual de vida. E na palavra de Deus, nós encontramos direção, respostas para as nossas dúvidas, correção, promessas, conselhos para todas as áreas da nossa vida, a vida sentimental, a vida financeira, a vida familiar, a vida conjugal, a nossa vida social, há conselhos para todas essas áreas da nossa vida. E no Salmo 119, dos versículos 33 ao 40, o salmista pede a Deus que lhe ensine os seus decretos, que lhe ensine os seus mandamentos, que lhe dê entendimento, direção e também que lhe ajude a obedecer e a encontrar nas Escrituras, na palavra dele,
satisfação, alegria. A obediência, a confiança na palavra de Deus nos asseguram proteção, acertos, vitórias, prosperidade, mas é necessário a obediência. Então, em conhecer este manual de vida, para conhecer este manual de vida, invista tempo para ler a palavra de Deus, porque dessa maneira, dessa forma, o seu coração, o nosso coração, ficará protegido contra os dardos, contra as flechas contaminadas de afirmações que não se aliam com o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, a fim de proteger a nossa vida, o nosso coração, Deus nos deixou a sua palavra. E em segundo lugar, a fim de nos livrar, a fim de nos proteger da condenação eterna, Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Apocalipse 1, verso 5, a parte B diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Somente estaremos livres da condenação, protegidos da condenação eterna, se estivermos libertos, livres dos nossos pecados. Mas não basta você ouvir essa verdade, ela precisa fazer parte da sua vida. Se você não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Onde você tem procurado proteção? Infelizmente, o inimigo tem cegado a muitas pessoas na busca dessa proteção e buscando em lugares onde não haverá a mesma. Onde você tem procurado o socorro para a sua família, o socorro para a sua saúde, o socorro para o seu coração, para a sua vida? Busque em Deus, confie em Deus. E Ele nos protege porque Ele nos ama. Nós somos preciosos para Deus, por isso Ele nos protege. E através da cruz, através do sangue de Jesus, Ele preserva a nossa vida. Tudo pode falhar à nossa volta. O Senhor não falha. Onde mais você encontraria essa proteção? Salmo 139, versículo 5 diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Que essa verdade, ela renove em mim e em você a confiança de que o Senhor está presente em toda e qualquer situação. Que Ele está onde nós estivermos. Onde nós estivermos, podemos contar com a sua presença. Que essa verdade renove a confiança de que Ele é o nosso amparo, o nosso auxílio. Que descansemos nesta verdade. Nós iremos orar antes de ouvirmos um último louvor nessa noite. E ele vai dizer assim: Deus, com o seu amor, sempre guardou você. A todo momento, lhe deu proteção. Então, oremos neste momento e busque a proteção, busque a confiança no Senhor neste momento. Busque a salvação
a libertação dos seus pecados. Oremos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Senhor, nessa noite nós reconhecemos que somos frágeis e que nós dependemos de Ti. Queremos apresentar, Senhor, diante do Teu altar as nossas vidas, os nossos corações, a nossa família, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira diante do Teu altar. E nós clamamos por proteção, nós clamamos pela Tua ajuda, pelo Teu amparo, pelo Teu auxílio. E nós pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes não temos obedecido à Tua palavra, não temos dado ouvido aos Teus conselhos e temos seguido a nossa própria vontade e temos arcado com as consequências. Senhor, nos concede o Teu perdão. E te pedimos, Senhor, que hoje seja a noite de salvação, seja a noite, Senhor, de confissão de pecados, de arrependimento, seja a noite, Senhor, de livramento, de proteção para a condenação eterna. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, ensina-nos a esperarmos em Ti. Nós oramos em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus com seu